Fala, mentalidades! Eu sou a Aria Marcondes e está começando mais um episódio de Mentalidades Criativas. Gente, no vídeo de hoje a gente está recebendo ela, que é um babado, é uma queer maravilhosa, canceriana, tá? E ela já vestiu muitos famosos. Hoje a gente vai estar entrevistando ela, Natália Santos. Hello, coração, coração. Coração. Muito prazer, Natália. Ai, Tudo bom com a obrigada pelo senhora, convite. mulher? Tudo ótimo. Estou muito que feliz que a senhora aceitou o meu convite. Senhora não, você, por favor, tá? Assim, eita, aquela mulher de milhões. Olha o dinheiro caindo. A mulher de milhões, você. Tá bom, você. Bom, eu vou falar o vídeo inteiro da senhora. Tá bom. É sobre isso. E eu quero saber mais de você. Da onde você vem, qual que é a sua história, a sua origem, porquê da moda. Vamos tá falando. Eu sou Natália Santos, estilista, influencer. Também sou modelista. E aí eu vim do Rio de Janeiro pra viver esse caos que é São Paulo. Já tô em São Paulo há 2 anos e meio. E foi babado chegar até aqui. E eu tô conseguindo conquistar o meu império. No meu tempo, tudo na paz. Mas tô aí, voando. Vamos ter que estar falando sobre isso. A senhora é canceriana. Cara, eu amo canceriano. Então, eu não entendo nada de signo. Ah, Tá. eu já ia Não perguntar, entendo tipo... nada. Mas eu sou assim... Eu sou sensível, sou carinhosa. Chorona. Sou um pouquinho sonsa também. Sou um pouco debochada. Dramática. Ai, eu amo Dramática os eu sou, até demais. Ai, eu amo os dramas, cara. Adoro Eu fazer um adoro. drama. Juro, eu amo. E como que foi pra você chegar até São Paulo? Como que se deu isso? Como que foi a ideia? Você sempre pensou em vir? Eu sempre achei que minha vida ia ser resumida no interior do Rio, na cidade onde eu morava, que era a região dos Lagos, Araruama. E eu sempre achei que minha vida ia ser ali. Até que eu comecei a participar de alguns eventos aqui em São Paulo, quando eu bombei na internet, né? Que foi na pandemia, no meio do caos, eu bombei. E aí eu comecei a participar de algumas coisas aqui em São Paulo. E aí eu comecei a me apaixonar. E aí, do nada, eu surtei e falei, vou pra São Paulo. E foi uma loucura, todo mundo me chamou de doida, porque eu já era super renomada na minha cidade, no interior. Olha. E eu já tinha vestido todo mundo que eu já queria vestir, agenda cheia. E eu falei, vou começar do zero. Lógico que bateu um medo, um desespero, que sempre dá. E aí eu falei, vou encarar. Porque eu sempre falo, não tem como saber se vai dar certo se a gente não tentar, né? Exatamente, basta E começar. deu muito certo, tá dando certo. E tô aqui agora. Cara, eu me vejo muito em tudo isso que você acabou de falar. Porque eu também, tipo... Eu era do interior, aqui de São Paulo. Da onde, São Paulo? De Mojimirim. Ali é região de Campinas, você conhece? Já ouvi falar. E aí, o que acontece? Eu também, tipo, falei, cara, vou largar tudo aqui, vou embora. Vou pra São Paulo, fazer minha moda, acontecer e afins. E São Paulo realmente acontece. Eu tô no caminho, tipo assim, isso faz 5 meses. Ai, acontece. Calma, Entendeu? calma, A que gente- ainda vai vir agora a gente muita tá bomba aqui, agora a ainda. gente tá aqui, Vai vir menina. muita bomba ainda. Agora Respira. a gente tá aqui, então me vi muito nessa história. Parabéns, muitas inspirações. E como que foi a sua infância? Como que pegou o gosto pela moda? Então, já é de berço. Minha família sempre foi envolvida na moda, na confecção de jeans dos meus pais. E eu me via ali no meio de várias costureiras, de vários tecidos. Eu costurava escondido dos meus avós quando eu era pequena. Menor quando eu era criança, melhor falar, Menos né? idade. Com menos idade. E aí eu costurava escondido, até que eu comecei a pegar o gosto e eu sempre quis ser estilista. Eu sempre quis fazer faculdade de moda, desde quando eu me conheço por gente. E aí, naquela época de vestibular, de escolher o que quer realmente da vida, né? Tipo, os meus avós, meu pai não concordava muito, porque eles sabem o quanto é difícil a área da moda, o quanto é concorrido. E eles queriam que eu fizesse medicina, direito, engenharia, aquela sei. coisa toda, né? A senhora tem um que de advogada? Ai, gente, que? eu não tenho nada a ver com arquitetura, medicina, nada. Eu sou realmente da moda. É o que eu sempre falo nos meus vídeos, nem de humanas, nem de exatas, eu sou da moda. Ai, adoro, adoro. A única coisa que eu gosto, né, dos outros, são as pessoas. As pessoas. As pessoas, a gente gosta.
E aí, na época do vestibular, eu fiquei 1 ano fazendo um cursinho para passar no vestibular. Até hoje eu não vi minha nota no Enem. E aí, na época, o meu avô faleceu, porque eu vivia com os meus avós, né? E aí, o meu avô faleceu, eu falei, agora eu vou fazer moda. Aí, fiz faculdade de moda. E aí, 1 semana antes de terminar minha faculdade, minha avó faleceu. Tipo, e os meus avós eu chamava de pai e mãe. Então, e aí eu comecei, né, fazendo moda, finalizei, depois fiz uma pós em modelagem, também em Niterói. Tanto a faculdade quanto a pós eu fiz em uma cidade perto da minha cidade. E aí eu fiquei estudando, depois meu pai resolveu encerrar com a confecção. E eu fiquei meio que perdida no que eu ia fazer, porque eu sempre quis fazer moda, mas eu não queria no jeans, né? Porque a família toda era envolvida com confecção de jeans. Eu Sim. não consigo me ver no jeans, porque eu acho uma coisa muito... Normal. Que não é Natural. normal, né? Mas uma coisa muito normal, muito tipo calça, jaqueta, bermuda, e é isso. Coisa do interior, né? Coisa do interior. Já eu gosto de vestido, noiva, festa, brilho, paetê, fenda, decote, gosto de tudo, né? Lantejola, purpurina. E aí eu comecei nos fundos da confecção dos meus avós. Tipo, uma salinha bem pequenininha. Na época, na época, eu era funcionária do meu pai. E aí, numa fase difícil financeira, depois que os meus avós faleceram, né? Foi uma fase financeira muito difícil que a gente passou. E aí, meu pai me demitiu. E aí, com o dinheiro desse auxílio-desemprego, eu investi nessa salinha, nos fundos da confecção. E aí, eu comecei a vestir as minhas amigas de graça para ir nos casamentos. E dava certo, começou a dar certo. Comecei a fazer vestido de noiva, de festa. E aí, eu comecei a pegar a confecção inteira, praticamente. Porque a cada ano que passava, eu já não tinha mais espaço para colocar tanto vestido, não tinha espaço para fazer atendimento. E aí, durante uns 5 anos, eu consegui pegar a confecção inteira. Peguei todos os maquinários que os meus avós deixaram. O suporte, né? Tanto de conselho, de carinho e financeiro, eu consegui com os meus avós. Eles tinham me deixado tudo. Eu falei, não vou acabar com isso, assim, do nada, né? Então, vou continuar com o mesmo legado que a minha família me deixou. E aí eu comecei a vestir minhas amigas e começou a dar certo. E aí veio a pandemia também, que eu comecei na internet. Aí é um assunto mais distante. Aí a gente vai ter que estar falando sobre. Vamos por parte, porque senão eu vou contar tudo de uma vez só. Eu amo. E assim, eu vi que você dava aula também de modelagem. Eu dava aula de corte e Como costura. que era isso, professora? Vai ter que estar me dando uma aula. Eu dava, então, só que eu dava aula como ação social em uma comunidade na minha cidade, porque eu eu era da Batista, da minha cidade, em São Paulo também sou. E aí eu sentia a necessidade de estar ajudando, né, de alguma forma. Então eu dava aula como ação social, junto com os meus pastores, eles me davam vários apoios. E aí eu dava aula para várias mulheres, né, que ficavam em casa sem fazer nada. Vamos fazer alguma coisa da vida? Vamos conseguir alguma renda extra com a costura, com a moda? Vamos estar fazendo acontecer? E aí dava muito certo. E aí, tipo, uma vez ao ano, eu também viajo para dar aula como ação social. Eu fico lá no sertão do Ceará. Olha! E aí, a última viagem que eu fui foi ano passado. Fiquei 15 dias dando aula. E aí, esse ano também vou. Bastante tempo. Adoro. Gente, adorei. Eu vi que a sua primeira publicação no Instagram foi em 2016. Eu nem lembro. Foi em 2016. Eu nem sei o que eu postei. Então, e lá em 2016, quando você começou na internet, você já imaginou que fosse ter tudo isso já como você tem hoje em pouco tempo? Porque tecnicamente foi pouco tempo, né? Então, Menos de 10 anos. Na internet, eu comecei mesmo a investir na internet, foi na pandemia. 2016 foi quando eu comecei a minha marca, né? Foi quando eu comecei a vestir as minhas amigas. Então, eu só postava
Mas eu não sentia aquela necessidade. Eu adoro a internet, gosto de fazer conteúdo, né? Tipo, eu não tinha essa rotina. Eu tinha um perfil, porque era necessário, né, para me divulgar. Mas esse meio de fazer conteúdo, esse meio virtual, começou mesmo na pandemia. Que foi em 2020. Foi 2020. Que foi a pandemia que Foi começou. 2020, abril, por aí. E aí eu comecei em 2020, na internet. E nessa fase de 2016, né, que foi quando eu comecei, até 2020, eu não conseguia me ver na internet. Eu nunca imaginei fazer conteúdo pra internet. Nunca tive paciência em ver vídeo, assistir story. Gente, esse povo só viaja, só posta luxando. Na onde que arruma tanto dinheiro pra isso? Eu não tinha paciência pra fazer vídeo, foto. Eu nunca fui disso. Até que na pandemia, né, tipo, um amigo meu, Matheus, que ele postou um vídeo comigo, viralizou. E aí eu vi uma oportunidade, né, de também alavancar minha marca na internet, né? E aí eu tive que aprender a gostar e aprender a usar a internet, né? Então, depois, não parei mais. E a senhora é uma queer, né? A senhora é uma queer, que a gente se ama, a gente adora. E falando em queer, você fez vestido pra uma outra queer também, que foi a Márcia Fu. Márcia Fu. Eu vi que você fez aquele vestido em 4 horas. Foi desesperador. Me explica isso, como é que foi? Como é que aconteceu o convite? Como chegou nisso? Então, o convite surgiu quando ela tinha ido pra fazenda. Só que não ia fazer muito sentido eu fazer uma roupa elegante pra ela, né? Logo de início. E aí, quando ela saiu, o assessor dela me ligou no mesmo dia da final da Fazenda. Ele me ligou de tarde. E aí eu falei, eu adoro um desafio. Né? Não tem como saber se vai dar certo se a gente não tentar, né? E aí ele me mandou uma mensagem, na época, acho que eram umas quase 5 horas da tarde, eu precisava das medidas, não tinha as medidas ainda direito. E foi desesperador. E a Márcia é um amor de pessoa, uma mulher super simples, bem acolhedora, muito carinhosa. E aí eu comecei a pesquisar o perfil dela, né, para entender e não colocar um vestido que não tenha nada a ver com a pessoa, com a personalidade dela, né? Então eu falei, vou fazer um vestido elegante, mas não vou fazer de acordo com o que eu tô acostumada, né? Porque a gente tem que pensar em toda a rotina dela, o que ela viveu na fazenda, para poder fazer sentido, né? E aí, quando eu comecei a fazer, é que eu recebi as medidas dela. As medidas estavam bem parecidas. Falei, então... Tipo, eu pensei logo em como eu ia fazer um vestido caso não conseguisse fazer, tipo, um ajuste. Eu tenho que pensar em tudo. E aí, eu fiz... Aí, eu cheguei na Record de noite, assim que acabou a Fazenda... Ela vestiu, tava certinho nela, tava impecável. E ficou maravilhoso. Ela ficou maravilhosa, foi lindo demais e ninguém entendeu nada. Do nada, Márcia Fu de vestido vermelho. E tipo assim, ela ficou queer. Maravilhosa. Queerzíssima. Ela é demais. E falando em Márcia Fu, você também vestiu outras celebrities, né? Outras celebridades. Como que foi? Quem foi o primeiro, assim, que você vestiu? E qual que foi a sensação de ter vestido alguém já conhecido? Olha, não me lembro. Desculpa. Não sei. Assim, quando eu comecei a me envolver nesse meio da mídia, que foi quando eu vim para São Paulo, tipo, era tudo muito novo para mim. Eu ficava assustada. Gente, eu vou vestir fulano de tal. Nossa, eu vou vestir ciclano. Teve uma que eu sou muito fã. E quando eu vesti, eu fiquei assim... Meu Deus, não acredito que eu cheguei. Vamos ter que estar falando nomes. Que foi a Natalia Beauty. Que ela é do ramo da estética. É uma empresária super famosa, super renomada. E eu sou muito fã dela há muitos anos. Tipo, e antes mesmo de vir para São Paulo, eu já acompanhava a Natalia Beauty.
E eu falava, nossa, tipo, um dia, quando eu for pra São Paulo, eu ainda vou vestir Natália. Vou ter que estar vestindo. E aí o assessor dela me mandou mensagem pra poder fazer um pijama, porque ela é super renomada, super famosa, super conhecida por usar pijamas. E aí, quando eu recebi a mensagem do assessor dela, Nath, você vai fazer o pijama pra Natália, pra usar numa palestra. Eu falei, não acredito. Venci na vida. Venci, cara, venci. Foi o ápice. E você também é queer das queers, né? Agora a gente vai falar da drag, a Ismael, maravilhosa. A Ismael Você meu tem um kikiki xodozinho. com ela, né? Tem um kikikizinho. Amo. Como que foi, tipo, o primeiro contato? Como que foi? Como que rolou? Assim, tipo, os contatos vão acontecendo naturalmente. Tipo, um vai me indicando pro outro. Às vezes a pessoa já vê um vídeo meu, já guarda pra quando for necessário usar um dia, me chama. Tipo, Ismael foi indicação de um amigo, eu acho, que falou de mim pra ele. E aí a gente não tá o tempo todo em contato agora, né? Porque eu já vesti. Eu vi que você vestiu, acho que umas 2 vezes, Foi. pra mais. Foi umas 2 vezes. Umas 2 vezes. Também teve o Pyong Lee. Ai, Pyong Eu Lee fiquei foi assim, do cara, nada. Pyong Lee. Foi do nada. Pyong, eu tava numa festa de uma influencer. E aí eu conheci o assessor dele, o empresário, nessa festa. Conheci o Pyong. Ele precisava de uma roupa para usar numa festa no dia seguinte. E aí ele falou, ó, vai dar tempo? Eu falei, dá, eu dou meu jeito. E deu. Do nada também. Pyong Lee, do Neide. Também foi do Neide. E teve Murilo Lohan. Ai, o Murilo é meu xodózinho. Não que todos não sejam. Todos são. Mas tudo começou, eu acho, que tudo começou com ele. Assim, eu não consigo lembrar muito, porque na minha vinda, tudo aconteceu tão rápido que eu mesma tive dificuldade de entender o que estava acontecendo na minha rotina. Mas eu amo o Murilo. Nossa, Murilo é meu xodózinho. Aliás, meus sonhos, trazer todos eles aqui. Quem sabe um dia Quem a senhora sabe? vai estar me ajudando a Quem trazê-los aqui. sabe? A senhora também é empresária, né? Que a senhora abriu seu próprio negócio, empreendedora, ela é toda uma É questão. difícil empreender nesse país, Agora meu a gente vai amor. falar sobre isso. Como que foi pra você? Quais foram os desafios que você encontrou na sua jornada de empreendedora? Cara, o desafio é lidar com toda a parte de gestão, né? Questão de pagamento, contadora, imposto. Isso é o que dificulta, né? Qualquer empresário. Eu sempre quis fazer moda por mim. Se eu pudesse, eu faria só as roupas. Mas a gente tem que entender um pouco de tudo nesse meio, né? Hoje eu já consigo gostar desses assuntos, né? Mais de contabilidade, gestão, que é uma parte que ninguém gosta. Ninguém gosta de falar sobre números, sobre taxas, boletos. Quem gosta de boleto? Ninguém gosta de boleto. Exatos, né? E aí eu tive que começar a entender, né? Pra eu evoluir. E como mulher preta, você teve alguma dificuldade? Você teve alguma questão ou sempre foi normal pra você? Assim, é porque esse assunto, mais na questão tipo, racial, é um pouco recente pra mim, né? Como eu morava numa cidade pequena, eu entendo. não tinha contato com esse meio. E aí, quando eu fui pra Salvador pra fazer um filme, que foi ano passado, e aí eu passei por uma situação muito chata, né? De racismo. E aí foi aonde eu comecei a entender esse meio, né? Então, eu acho que eu não percebia. Hoje, que eu tenho mais entendimento, eu consigo ver tudo aquilo que eu passei na minha infância, na adolescência, principalmente com o meu cabelo, porque eu alisava o cabelo, fiquei 10 anos alisando o cabelo. E aí, até eu me entender como, né, cabelo cacheado, crespo, foi um pouco demorado, né? Mas quando eu comecei a entender, meu amor, Ai, amor! ninguém me segura. Amor! Aí, minha filha, soltou a queer que existia dentro de ti. Acho maravilhoso.
E assim, me conta essa história de filme. O que a senhora fez? A senhora produziu? O que a senhora fez? Me conte. Então, eu recebi o convite da minha empresária, Ana Paula. E aí eu fiz um papel, né? E também fiz alguns figurinos. Não posso falar muitos detalhes, porque ainda vai ser lançado. Então ainda não tem data, ainda não sei o que eu posso falar. Mas é porque atriz. eu tenho até medo do que eu vou falar, porque às vezes eu solto coisas que eu nem posso. Ai, Vou adoro, deixar baixo. adoro. Mas eu fiz o meu papel, né? Eu tive um personagem e também fiz alguns figurinos desse filme. Mas em breve vai ser postado nas minhas redes sociais. Vem aí. Quando for o lançamento. Vem aí. Eu queria que você desse um conselho para quem está começando. Que eu acho super válido. Eu acho que todo mundo que está começando tem um medo na questão de saber se vai dar certo, como é que vai ser, aquele medo de começar, né? A insegurança. Dá uma insegurança. Mas é o que eu sempre falo, não tem como saber se vai dar certo se a gente não tentar. Tem que encarar. Se tem vontade, corre, pesquisa, estuda, junta qualquer centavinho que tiver, qualquer oportunidade que tiver, agarra e vai sem medo. Tem que encarar realmente, porque não é só na moda, né? A gente sabe que em qualquer área a gente tem as dificuldades, em qualquer situação a gente vai ter aquelas batalhas, aquelas lutas, mas quando a gente faz o que gosta, o que quer e com vontade, tudo dá certo. Tudo flui naturalmente. Tudo flui, tudo acontece. Eu amo, eu amo. Natália, também tem a questão que moda é posicionamento, certo? Sim. Como que você acha que você se posiciona para o mundo, para as pessoas? Então, isso é uma coisa que ainda me assusta, porque as pessoas me veem muito como tipo, uma referência de estilo, de personalidade, de garra. Isso tipo, realmente, às vezes, me assusta. Até porque eu vim de uma cidade pequena. E o que eu vivo hoje não foi algo que eu almejei, assim, nossa, eu vou para São Paulo, eu vou ter um ateliê nos Jardins. Essas coisas foram acontecendo naturalmente, né? Mas em questão de estilo, eu acho que eu sou muito eu, assim. Eu sou muito esse jeitinho exagerado que eu tenho. Eu amo. Eu acho que eu consegui conquistar uma marca minha, né? Sem ter referências de fora. Lógico que eu tenho algumas ideias de fora, mas eu consegui fazer que eu fosse personalizado, né? Porque as pessoas sabem, nossa, quando Natália, tipo, usa tênis, não é Natália. Natália com uma roupa básica, não é Natália. Então, eu fui conquistando aos pouquinhos, um pouquinho de cada estilo. E hoje é uma marca minha, né? Sim. E você pretende fazer alguma coleção? Um desfile? Pretendo fazer um desfile. Eu ainda estou colocando minha vida em ordem nesse ateliê novo, lá nos Jardins. Mas em breve, se Deus quiser, se tudo der certo, e vai dar certo. Já deu certo. Eu vou lançar uma coleção e um evento bem grande. Maravilhoso. Gente, o dia que isso acontecer, meu Deus. Ai, gente, a internet vai parar com A internet certeza. todos esperam por esse momento. Todos nós esperamos. E assim, você tem quase 3 milhões de seguidores ao sumo de todas as suas redes sociais, né? Como você se sente com isso tudo? Gente, é muita gente. Imagina se você colocar tudo isso no lugar. Eu tava falando isso ontem. Eu não tenho noção de tanta gente que é. Não, e tem gente que me conhece mais do que eu mesma me conheço. Eu fico assim, como você sabe que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu sou assim? É muita gente. É babado, né? E as pessoas te reconhecem na rua quando você sai, afins? Já deu autógrafo e tal? Depende, assim, tem locais que eu vou, que eu consigo ir tranquilamente, ninguém me reconhece. Mas tem ambientes certos que eu não paro um minuto. Ai, que delícia. É muito legal. Como que é ter essa sensação? Eu adoro, tá? Ai, eu adoro a foto. Adoro. Qualquer momento. Porque eu sou exibida, né? Eu sou bem atirada. Não dá nem pra perceber.
E eu adoro fazer foto, adoro. É que você tá pertinho ali de Leão, né? Adoro. Tá ali pertinho de Leão. Isso aí eu não entendo. Você que tem que me explicar como é que funciona os signos. É que você faz dia 14 de julho. Isso, dia 14 de Então, julho. Leão, se eu não me engano, começa dia 19, 20. Então, você tá ali já pertinho de Leão, né? Leonino tem essa questão de… eu vou, eu sou, eu aconteço, eu faço, eu apareço. Leão é o sol, né? Mas é o que eu falei. Quando eu comecei mesmo na internet, eu tive que entender e começar a gostar. No começo, quando alguém me parava pra fazer foto, eu era meio timidazinha. Tipo, hoje eu sou super tranquila. Hoje eu sou mais exibida. Adoro. Sigam nas minhas páginas, nas redes sociais, estilista Natália S. E aí vocês vão ficar sabendo da minha rotina, do meu caos, de como é viver em São Paulo. De tudo e mais um pouco. tudo. Quer dar uma risada? Vai estar lá no perfil dela, que vocês vão com certeza estar dando risada. Eu amo. Gente, então é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, apertar o sininho de notificação para não perder nenhum episódio do Mentalidade Criativa. Também não se esqueça de curtir esse vídeo, deixar seu like, comenta também, deixa aí seu feedback. E você que está no Spotify, apoia-se aí na comunidade nossa, tá, gente? Bem queer, bem que uma é babado. questão. Então, um beijo e até Assim, o próximo episódio.